Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia sétimo ano A, Bom bom dia, dia Thiago. sétimo ano B. Bom dia a todos, pessoal. Hoje é quinta-feira, como diz a musiquinha, né? Dia de alegria. Cantamos felizes, a canção do dia. Pessoal, é 7h10, tem que acordar na disposição, né? Então, como foi dito agora há pouco, hoje nós vamos trabalhar um pouco o capítulo 9 e falar um pouco dessa colonização espanhola e inglesa nas Américas, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. E é um capítulo, pessoal, baita importante, muito importante, para a gente ficar inserido dentro da importância da América Latina, no contexto político, no contexto econômico. Nós temos que entender como que foi esse período de invasão, de domínio espanhol, como que um país europeu vem e domina esses povos que aqui viviam. Não tinha decretado guerra, mas simplesmente vieram e dominaram. Usaram um armamento, uma evolução, um poder de destruição além do tempo aqui na América. Então, usaram o poder de destruição de canhões, de armas de pólvora, coisa que esses astecas, esses nativos, não tinham conhecimento. Então, será um massacre. Mas antes da gente falar da colonização espanhola e inglesa na América, nós vamos escutar um pouco os nossos participantes de hoje, Danilo, Marsaglia e Enzo. Por favor, tempo é de vocês, a aula é de vocês. Digam o tema da apresentação, se apresentem também. Enzo, liga o vídeo, se possível, tá? Aparecer aí Gil, você tá me ouvindo? Isso, show de bola. Vai lá, pessoal, é com vocês. 7 e 12. Bom dia, tio. Hoje Dia. eu e Danilo vamos apresentar a civilização maia. A gente vai falar primeiro das características dos povos maias. Os maias eram povos politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses e tinham seu sacrifício humano Ajeita a como câmera aí, Enzo. uma Pra não... prática. Dá um Quê? oi aqui. Ajeita a câmera aí. Calma, homem, não fica nervoso, não. Isso. Dá um oi pra sala. Ei, Enzo, como é que você tá? Bom, tô bom. Tudo bom? Você vai falar sobre o quê? Sobre os maias? Sim, os povos maia. Os povos maias, ótimo. Também será dominado, né? Sim, né? Ok, então fala aí sobre os maias. Como que eles viviam antes da chegada dos europeus aqui? Principalmente desses Não, espanhóis, né? essa parte é o que o Danilo vai falar. Ok, o que você vai falar então sobre os maias? Eu vou falar sobre as características dos povos maias, Ah, como que a eles eram? Ok, religião dos povos maias e também a sociedade dos povos maias. ok, então vai lá. Se- Bastante coisa. ok. Pode começar agora? Pode sim. Civilização maia. Os maias eram povos politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses e tinham seus sacrifícios humanos, como a prática ritualística muito importante. Politicamente, organizavam-se cidades e estados, o que significava que os maias nunca formaram um império com fronteiras. Consolidando-se, os maias desenvolveram a região mesopotâmica, não, Mesoamérica, localizando na América Central em regiões que correspondiam atualmente o México, a Guarantânia, El Salvador, Belize e Honduras, em virtudes de localização. Os maias também são conhecidos como povos mesoaméricos. Vou falar agora da religião dos maias. Os maias acreditavam em diversos deuses. Portanto, sua religião era politeísta. Então, esses povos acreditavam que seus deuses habitavam um lugar chamado Damunchan, o paraíso que fazia parte da comunhão de vários povos mesoaméricas. Acreditavam também, ainda que diferentes locais da natureza eram sagrados e possuíam diversos espíritos. Cada, cada cidade maia possuía deus específico. Com a mencionado, os maias acreditavam na importância dos sacrifícios humanos,
Portanto, diversos sacrifícios eram realizados com forma de manter os deuses satisfeitos e o universo em um descondicionamento. Os sacrifícios, em geral, eram prisioneiros de guerra ou pessoas que se entregavam para serem sacrificadas. Agora a gente vai falar da sociedade. A sociedade maia tinha uma organização bastante diferente demais dos impérios consolidados ao longo do continente americano. Organizavam-se de forma descentralizada. Os maias dividiam o poder político entre as diversidades de estados. Logo abaixo, na pirâmide social, existia uma ampla camada intermediária em cada uma delas. Um chefe chamado Renvink governava a região em nome de divindades específicas em poder de repassar a identidade. E os principais cargos administrativos eram eles, por delegados. Agora é o Danilo, tio. Ok. Vai Bom lá, dia, Danilo. tio, a todos. Bom Eu vou dia. falar sobre Eu sou Danilo, eu vou falar sobre artes e arquitetura dos maias. Primeiro eu vou falar sobre arte. Muitos consideram a arte maia da era clássica durante 200 e 900 depois de Cristo, como as mais sofisticadas e belas do Novo Mundo Antigo, em talhes e relevos em estuque de palenque e estatuário de Copão. São especialmente refinados, mostrando uma graça e observação precisa da forma humana, que recordaram aos primeiros arqueólogos da civilização do Velho Mundo. Daí o nome dado à era. Somente existem fragmentos da pintura avançada dos maias clássicos. A maioria sobrevivente em artefatos funerários e outras cerâmicas também existe. Uma construção em Bonampak que tem murais antigos e que afortunadamente sobreviveram a um acidente desconhecido até hoje. Com as decifrações da escrita maia, se descobriu que essa civilização foi uma das poucas nas quais os artistas escreviam seu nome em trabalho. Agora eu vou falar sobre arquitetura. A arquitetura maia abarca vários milênios, ainda assim mais dramática e facilmente reconhecíveis. Como maias são as fantásticas pirâmides escalonadas no final do período pré-clássico em diante, durante este período da cultura maia, os centros de poder religioso, comercial e burocrático cresceram para se tornarem incríveis cidades como Chichen Itza, Tikal e Uxmal, devido às suas muitas semelhanças, assim como diferenças estilísticas. Os restos da arquitetura maia são uma chave importante para o entendimento da evolução da sua antiga civilização. Tá bom, bicho? Show. Muito bom, muito bom. Vocês querem comentar o que no final? Vocês falaram aí da característica, da cultura, da religião, vários pontos. Peraí, Claro, tio. os maias não estão perdidos no tempo e no espaço em relação aos acontecimentos. Quais as principais características que vocês encontraram? Assim, da curiosidade dos maias, quando vocês pesquisaram, o que vocês acharam de mais que despertou o interesse em vocês? Quando vocês leram, falaram, caramba, esses maias são brabo, hein? O tio, o meu foi mais nas artes deles. Foi no quê? Nas artes deles. As artes. Vocês têm algumas imagens aí para mostrar pra gente? Vocês acharam algumas imagens? Eu consegui achar só uma, tio, que tá na capa, só que tá... Ontem o senhor me perguntou como compartilhar a tela. O tio falou. Aí hoje você não vai compartilhar a tela não para mostrar essas imagens? Eu posso mostrar pra ela aqui a câmera, aqui, ó, se quiser. Mostra aí, vira aí. É tipo uma pirâmide, aquela que eles fazem, tem uma rampa na frente e tem tipo uma porta no meio. Se conseguir ver. Mostra aí. É uma pirâmide maia. Ok. Ô, tio, eu Vai também tentar... botei 3 imagens, né? Só que tá aqui no computador. Tudo bem. Daqui a pouco a gente vai mostrar essas artes. Pessoal,
A gente vai fechar aqui a tela aqui para vocês. Perdão, desculpa que o tio não é apressado, né? Ficou show, tá? O tio vai fazer um comentário dos maias já junto aqui com o capítulo 9. Pode ser? Aí depois eu falo a avaliação de vocês. Aí vocês já me enviaram, Danilo e Enzo, por e-mail Vou ligar para você trabalho? Vou hoje. enviar hoje, né, tio? Ok, tudo bem. Tá bom? Aí depois o tio passa a nota, as notas de vocês. Pessoal, turma, alguma pergunta pro Enzo e pro Danilo? Todo mundo escutou caladinho, foi tomar um cafezinho. Acorda, menina! Bora! Foi uma boa apresentação. Deu para entender. Ótimo. Eles fizeram uma boa explicação. Fizeram, show. Tá vendo, Danilo, Enzo? Aí, show de bola. Ô, Danilo, Falaram bem mesmo, gostei. Fala, Igor. Ô, tio, eu Eu iria queria- botar que os povos maias eram pré-colombianos, mas eu não Sim, é antes dos espanhóis. Isso mesmo, Enzo. Já até falou antes de vocês explicarem. É antes da chegada dos europeus. Por isso que é chamado de pré-colombianos. Sim, Igor. eu queria saber se aquela pirâmide, já que eles falaram, era usada para fazer sacrifício? E aí, Aquela pirâmide que Danilo, eles mostraram? essa pirâmide que você está mostrando aí, ela, qual é o intuito dela? Qual é a importância dela? Ela para quê? O pessoal fazia festa nela? Ou era algo religioso? Ou guardava algum estoque de comida? Os excedentes eram guardados nessa pirâmide? O que acontecia? Por que ela era em pirâmide? Eles guardavam coisas importantes deles. Eu não consegui ver direito, eu não consegui pesquisar direito, porque eu tinha que fazer rápido, eu fiz à noite. Então eu não consegui pesquisar direito. Mas ali eles guardavam um monte de coisas ali. Ok. Deu para entender, Igor? Deu. Mais ou Eu menos, posso- né? Mais ou menos. Então, Depois tem que falar o no nome da geral, pirâmide. eles- Nós vamos pesquisar ela aqui certinho pra gente tirar essa dúvida, tá? Oi. No geral, eles colocavam, então, as riquezas deles lá dentro. Entende-se como algo divino, né? A Uhum. gente entende que essas grandes construções, principalmente para os maias, os astecas, elas têm o significado divino. Assim como os povos lá da Mesopotâmia, que nós já estudamos, as zigurates, lembra das zigurates? Elas são muito parecidas. Eu vou tentar colocar aqui na tela, pessoal, fazer o seguinte, porque o Danilo, ele falou um pouco, se eu soubesse que tinha imagem, eu já tinha preparado aqui, ó. Então nós vamos fazer o seguinte, vou botar aqui no Google Maps, porque o Google Maps é vida, né? Google, Maps. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos lá para os maias. Fala o local aí que eles habitavam, o Danilo. Peraí. Maias. Vou botar os maias aqui, que às vezes aparece, ó. No Chile, né? No Peru, aí a gente tem alguns registros. Vamos ver se a gente acha. Se achar algumas construções... Aqui é dos maias ou Danilo? Não, né? Não. Então, qual local que a gente vai encontrar? México. No México? No México? Sim, no México eles viviam também. Tem nada no México, não. Não? Tem nada no México, não. Você tem certeza que é no México? Eu lembro que quando eu vi, eles ficavam também no Você México. pesquisou isso aqui ontem à noite, você falou? Sim. No México, eu tenho os astecas ali perto dos México, os incas. Como que os maias vão estar por ali? Mas eles viviam por perto, tio. Deixa, depois eu te mostro aqui, ó, porque senão tem que preparar certinho. É da América bom? Central, não? América Central, mais perto aqui das cordilheiras, ó. Então, tio, Então, a cordilheira aqui, ó, Chile, Peru, olha o México, onde é que tá, homem? Olha o México aqui, Guatemala, ó aqui. Olha a diferença do México aqui para baixo. Ô tio, perto do Peru é os Incas, não? Incas também. Vamos botar por Os aqui, Maia, ó. no livro tá falando que os Maia fica pertinho dos Aztecas, lá no México. Na Guatemala ali. Guatemala. Guatemala. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Lá de Honduras. Opa, agora apareceu, olha lá, ó. Reserva da Biosfera Maia. Opa! Olha como é que a palavra já tira, ó. Será que é essa daqui, ô Danilo? Essas pirâmides? isso aí. É essa, tio.
Ah, agora sim. Essa daqui? Isso. Também, tio. Valeu, Igor. Agora sim, tá vendo? Vamos lá, vamos dar uma pesquisada? Pessoal, nós estamos observando aqui, o tio vai até fazer isso aqui hoje lá no sexto ano, porque muitas Ah, já pesquisas, quando a gente... eu tô com aberto aqui e ali, pronto. Vocês estão vendo só minha tela, né? Que o tio tá vendo 3 telas, tá, pessoal? Tô vendo vocês e os outros aqui. Pronto. Vocês observam aqui essa pirâmide, Danilo? Isso daí. Quero visitar ela. Cadê? Deixa eu adentrar ela aqui. Deixa eu só tentar ver alguma dessas ruínas. Essa aqui é uma reserva que a gente observa, ó, mas aqui não tá falando, só tem as imagens, né? Só pra gente observar. Então você percebe, Danilo, ó, até o sétimo ano todo. Ela tem muitas representações que a gente estudou dos povos, ó. Assim como você sobe essas escadarias, caso, aqui no alto, eu tenho muito de astronomia, eu observo o céu, tá? O universo. Então a gente tem uma localização onde fica mais próximo de se observar aqui, ó, o universo, as estrelas e lembrar do calendário, da importância do calendário maia. E esse calendário, junto aqui com essas construções, elas vão ter um significado ainda melhor. Olha aqui essa escadaria. Isso é tudo dentro de floresta. Thiago, Como? tava de tanta escada assim para subir. Ué, você vai subir isso aqui como? Sem escada? Aí podia fazer umas. Um elevador, né? É. Tá, pessoal? Então, olha esse daqui, o sol batendo, que lindo. É um... Ok, tá bom, né? Já deu pra ver um pouco dos maias. Vamos falar agora como que eles vão ser dominados, ó. Esse aqui é tipo um rosto, ó. Reserva da biosfera maia. Nossa, eu abri 3 abas dentro do Google Maps. Deixa eu fechar as 3 aqui. Prontinho. Ó, vamos lá agora. Só se localizar pra gente não se confundir, ó. Que o tio tinha falado aqui, acabou dando uma certa confusão. Nós temos os astecas, mais aqui na área dos... Vai ser até mexicas, né? Os povos mexicas. E na área do México, que o Igor que comentou, né? Aqui para baixo, ó, nós vamos ter mais os maias e realmente aqui que nós vamos ter mais os incas, ó, para cá. Então nós vamos ter uma leva próxima ao México, Nicarágua, Guatemala. Eu sempre esqueço essas palavras, né? Mas fica aqui, ó, perto de Cuba. Ok? Vamos lá agora para nossa aula? Chega de Google Maps, né? Tá bom. Prontinho. Vou jogar para vocês. Pessoal, alguma pergunta sobre os maias aí da apresentação de Danilo e do Enzo? E da emboladeira do tio aí que mostrou os mapas? Deixa eu ver. Não, então ok. Vamos lá agora que é hora do 7º ano participar, né? Que vocês só estão escutando, tá fácil. Vamos lá. César, inicia a leitura. Não, antes da leitura, eu quero que você observe esse quadro aqui, que é do Riviera, Diego Riviera. Para quem não conhece, pessoal, esse artista, existe uma... Acredito que muitas das meninas aqui na sala conhecem. Frida Kahlo. Já ouviram falar dela? Eu não. Tiago, eu já ouvi falar, mas eu não lembro quem é. Frida Kahlo é uma feminista, ela vai ser aí da... Ah, isso daí, Frida, isso. Frida. Lembrei. A Frida, ela tem uma frase muito linda, que o tio se espelha muito nessa frase, que é: quando parares de servirem amor, quando não estiverem colocando amor na mesa, levante-se. Então, ela fala muito sobre sentimento, ela é uma pessoa que ela vai sofrer um acidente, a vida dela vai ser muito difícil em si. Ela vai ter um casamento muito conturbado com esse Diego Rivera, que vocês estão observando. Opa, o tio já fechou a tela de novo. Que vocês estão observando aqui, ó, nesse quadro. Esse é um artista muito conhecido, assim como a sociedade. Esse quadro, pessoal, lógico, não é de 1500, não é de 1600, é de 1920, 1930. Ele está representando uma época que está mostrando qual época? De 1500, lá do século XV, século XVI. É um quadro do século XX, retratando o século XV, século XVI. Ok?
Então, como que a gente... Mas aqui no século XV, na verdade. Até o século XVI. Então, como que a gente observa esse quadro? Então, eu vou perguntar aqui o César e o Igor. Apesar que o Igor já participou bastante, mas eu quero de novo, ó. O que vocês observam dessa imagem, pessoal? O Pode- tio, Sim. pelo que está ali na legenda, é a chegada do Hernán Cortés no Brasil, na terra de No Brasil? Eu observo um monte de gente. Veracruz, tio. Não sei. Veracruz. Continua mais aí. É assim que você entendeu esse quadro? Ô, Tiago, tem um cara que tem cara de mosquito. Afresco. Ó, cuidado com essas interpretações pejorativas, que isso não é legal. Cara de mosquito, esse negócio não é legal. Nós estamos Cara- entendendo. Não tem nada de cara de mosquito aqui. Nós estamos vendo. A ideia aqui é mostrar um povo sofrido, ó. Tá? Quando você entender o sofrimento, ó, a dor. Então nós temos aqui um espanhol, tá? Essa Vera Cruz aqui não vai ficar preso ao Brasil, não, a terra da América em si. Então nós estamos entendendo aqui, ó, carregar troncos. O que mais? Quando a gente narra a história da colonização espanhola, Igor, também com a colonização portuguesa, ela é muito parecida. Ela é muito similar. A diferença é que os portugueses, quando os portugueses colonizam aqui a colônia brasileira, que também vai se chamar Terra de Veracruz, nós vamos entender o seguinte, que não vai ter muita repressão, não vai ter muita guerra para poder conquistar. E os portugueses não vão ter muita dificuldade. Já os espanhóis terão. Por conta do Império Azteca, do poder de resistência desse povo. Então, você observa aqui que está falando, ó, esse quadro ele está na cidade do México, tá? Assim como o artista era mexicano, e assim como a esposa, uma das esposas dele, né? Porque esse Diego Rivera, ele tem uma relação com a Frida Kahlo e depois com a irmã da Frida. Então, ele traía a Frida com a irmã dela. Isso que deixou ela meio louca, né? Meio sem entender. Então, o tio tá falando duas histórias aqui ao mesmo tempo, tá? Desculpa estar falando isso, mas eu tô falando da história do Diego Rivera e da Frida Kahlo e também tô falando da representação dessa imagem. Então, nessa imagem a gente observa, ó, a negociação aqui, observa a escravização, a exploração, né, do pau-brasil e de algumas outras madeiras. O que mais que a gente observa? Os animais, ó, fazendo arado e atração. Observamos algo mais, pessoal? Ô tio, aqui no canto da imagem tem um cara, é um negro, um escravo que não tá aqui, não é? Aonde? Aqui em cima? Não, Direita ou embaixo. esquerda? Embaixo. Aqui? Esquerda. Embaixo da esquerda. É. Aqui, onde eu tô com o mouse. Eu tive a impressão que eles estão matando um escravo. Ah, entendi. É o quê? Ô, João? Não, é Felipe. Eu acho que eles estão marcando um escravo com ferro quente, professor. Ah, sim. Aqui, né? Exatamente. É isso mesmo. Tio, Parece ser isso mesmo, exatamente. Poxa, que Uma isso, forma de Tiago? tortura, né? tio, eu não posso dizer exatamente isso, mas não tem esses dois caras aqui, ó. Uns dois que estão mais no meio. É, esses daí. Parece que, tipo, sei lá, o contrabando. alguma Parece que coisa estão pagando algo, né? assim. Parece que um tá conquistando escravos e o outro tá pagando pelos escravos indígenas. É uma negociação de escravos indígenas. Esse, ó, trabalha para esse, que negocia, que vende para esse. Que aqui eles estão trabalhando. De um lado é a conquista dos escravos, do outro, ó, no Brasil nós vamos chamar eles de bandeirantes. No Brasil. Ok? Vamos lá? O artista mexicano Diego Rivera representou um pouco da história do seu país em sua obra. Então, qual é o país dele, Igor? México. México. Então, ele está representando aqui a dominação dos povos espanhóis no México, principalmente com os povos indígenas, os nativos da região. Ok? A imagem dessa página faz parte do mural produzido por Rivera, nela com os elementos da colonização espanhola na América. Observe a imagem e responda. Aqui nós já fizemos, interpretamos. É muito importante interpretar essa imagem, pessoal, porque ela é muito emblemática sobre o que nós vamos estudar aqui.
Apesar que não tem tanto emblemático, a gente já conhece um pouco, mas vamos lá. Colonização espanhola na América. Agora sim, aqui tá os territórios que o tio mostrou agora há pouco, ó. Ali é o território inglês, nós vamos falar no decorrer, ainda não. Então nós vamos espelhar aqui, ó, na América Espanhola. Perceba que o Brasil vai ser colonizado pelos portugueses, então nós vamos ter a América Espanhola, ok? E daqui nós vamos ter os mexicas, os astecas, os incas, os maias e várias outras. Perceba que no canto, pessoal, dessa legenda, o que, ó? As capitanias gerais. Significa que o território é muito vasto. Olha o tamanho desse território para ser colonizado. Não é pequeno. Aí você vai imaginar comigo. Como que um rei lá da Espanha vai conseguir organizar, controlar toda essa região? Bem difícil, claro. Então ele vai até se espelhar um pouco aí no Império Romano e ele vai dividir em capitanias. E essas capitanias vão ser vice-reinos também, tá? A palavra mais é vice-reinos, a gente vai usar aqui. E vai ser alguns... O que seria esse vice-reino? Seria igual um vice-rei. Ou um vice-presidente que a gente conhece hoje, né? É um homem de confiança que irá governar determinadas regiões. Aí que vai surgir o nome, a Capitania Geral de Cuba. Aqui, a ilha de Cuba. Vai ter a Capitania Geral do Chile, aqui embaixo no Chile. É o vice-reinado da Nova Espanha. Nossa, eu não estou conseguindo nem enxergar. Eu vou olhar aqui no meu mapa, não sei porque eu estou olhando ali na tela. Da Nova Espanha, vice-reinado da Nova Granada e vice-reinado do Peru. Então, nós estamos dividindo esse vasto território. Professor, isso é importante? Vai parecer que não é tão importante agora, mas daqui a pouco nós vamos falar que esses povos que estão sendo colonizados, vai misturar, claro, né? Nós vamos ter uma miscigenação aqui de espanhol com povo indígena, daqui a pouco vai sair o caboclo, vai ter várias miscigenações. E desses povos que vão começar a colonizar e vão viver nessa região, eles vão ter um certo pertencimento no decorrer desses 300 anos aí. Estou colocando de 1530 até 1830 no máximo. Então significa que esses povos eles vão colonizar, vão adquirir riqueza, vão construir casa, vão se tornar fazendeiros. Vão mexer com a agricultura, com a exploração do ouro, com o algodão, com o milho. E vão usar a mão de obra escrava. Essa vai ser uma narrativa aos 300 anos aqui de domínio espanhol. Até que, de 1530 a 1830, olha o tempo histórico que a gente está colocando aí, 300 anos. Quem nasceu, por exemplo, vamos colocar aqui. Pessoal, a página é a página 3, tá? Vamos colocar, por exemplo, que o César, ele foi lá para a Espanha explorar, foi em busca de ouro. O César viveu, em vez dele voltar para a Espanha, ele ficou. Ele se envolveu com uma indígena, teve uns 15 filhos. Tá doido? Ficou idoso e morreu. Os filhos do César continuam a nascer ali. Já tem um ouro, conseguiram riqueza, montaram terra, plantaram. Esses 15 filhos de César se espalharam. Agora virou uma comunidade de 50 pessoas. E dali vai aumentando aquela comunidade. Então o César foi o pioneiro. Ele desbravou, ele colonizou. E as pessoas que vão nascendo naquele território, elas não são mais espanhol. Elas podem dizer que elas são descendentes de espanhol de certa forma, mas ela tem característica, como vai dizer aqui, elas vão ser miscigenadas. Porque houve um cruzamento entre um espanhol com uma indígena. Então eles vão ser chamados de quê? De chapetones? Não, porque eles não são espanhóis, como diz, até pedigree, né? Que vão ser raça pura. Então eles vão ser chamados de caboclos. Crioulos, perdão. Caboclo não, crioulos. Ok? E essa definição, o que é crioulo, o que é chapetones, escravos, mestiços, nós vamos configurar já já quem é quem nessa sociedade. Então, para entender, esses filhos, netos, tataranetos, que às vezes vão se relacionar com outro espanhol, uma espanhola que vai chegar no século XVII, depois no século XVIII, eles vão se considerar espanhol? Talvez se considerem.
Igual quem se considera descendente de italiano ou descendente de espanhol. Ah, eu sou descendente de italiano. Não é? Eu também. É a mesma forma de usar ali para aqueles povos que estão colonizando. O que vai acontecer? Vai chegar uma época que esses povos que estão vivendo na América, eles têm que pagar imposto para quem? Para os espanhóis. Eu tenho que pegar esse dinheiro e mandar para quem? Para os espanhóis. Os espanhóis que estão lá na Europa. Não aqueles que ficaram, que exploraram aquele continente, que enfrentaram os indígenas, que também se aventuraram nas florestas, que foram picados por cobra, que foram tiveram febre, varíola. Então, esses povos que vão viver até 1800, eles vão, de certa forma, se desligar com o espanhol que está na Europa. Então, a nossa história, nós vamos entender aqui. Nossa, esse cheiro de livro novo é muito ruim. O que vai acontecer aqui? É um período de colonização. Claro, a gente vai falar dessas conquistas? Iremos. Mas a conquista, pessoal, já foi mais do que falado, né? A questão da gripe, das armas, da estratégia usada. Nós vamos ter a questão aqui dos astecas e dos incas. A ideia de usar as tribos rivais. Ai, sai de mim, Tosse. Essas guerras, essas tribos rivais, que nem na página 5. Ana Luísa, por favor, lê para o tio aqui na página 5. Eu tenho uma informação muito bacana do lado da imagem aqui da conquista de Totoclã. É a ilustração colorida do Tlaxcala, Canvas Edition, Universidade Nacional Autônoma do México. O México, vocês estão percebendo, faz muita representação. Eu estou falando aqui enquanto que a Ana vai lá preparar o livro para ler aqui na página 5. O México... já tá pronto. Então vai lá, pode ler, Ana. Tio, é o que tá do lado da imagem, né? Exatamente, é essa conquista aí. Os Tlaxcaltecas fazia parte de um reino que não havia sido conquistado pelos astecas. Eles formaram uma aliança com os espanhóis, invadiram a capital asteca, Tenochtitlan, não sei como se pronuncia até hoje, e forneceram guerreiros para os confrontos. A luta entre reinos nativos, influenciados pelos espanhóis, gerou uma diminuição da população guerreira, acarretando a redução da resistência contra os conquistadores. Os tlaxcaltecas, por lutarem ao lado dos espanhóis, desfrutaram de privilégios que os distinguiam de outros povos nativos americanos, como o porte de armas de fogo e a autonomia no governo em seus povoados. Perfeito, perfeito. Então nós temos aí, ó, essa aliança que vai ocorrer entre alguns nativos e o europeu. Isso vai ocorrer também no Brasil, tá? Vai ter os tupinambás aí, os tupiniquins. Então, os tupiniquins vão ser os que vão se aliar aos portugueses contra os aimorés, por exemplo. Então, no caso, vai ocorrer essa aliança por interesse. Falou, professor, mas os povos astecas, eles não eram um império? Eles não eram muito poderosos? Sim, claro. Mas a questão, eles também tinham rivais. Assim como o Império Romano tinha adversários, tinha inimigos, o Império Azteca também vai ter inimigos. Tio Thiago, Então, já acabou. Ai, Rômulo, nossa. Vamos pegar mais 2 minutinhos. Não tá, então tá. O Rômulo tá certo, pessoal. Já estourou nosso tempo, tá? Daqui a pouco o tio Léo desliga a nossa sala aqui. Seguinte, ó. O tio hoje só fez mais uma introdução do nosso capítulo novo. É o tempo de vocês fazerem a leitura, tá? Vocês já receberam no planejamento. Então, continuem com essa leitura, como era a administração. E, principalmente, presta atenção, Duda, presta atenção, César, Igor, Gustavo, Enzo, Rômulo, Murilo, João Vitor. João Vitor nem abriu a boca para falar nada hoje, né, João? Oi, Thiago. Ei, João, tudo certo? Então, leiam sobre a sociedade, ok, Felipe, Sofia, Carol, Ítalo? Leem sobre a sociedade, como que era essa população, quem tinha poder, quem obedecia às ordens, como que ficou os nativos durante essa colonização. Presta atenção que vai ser bem... Por quê? Vocês veem que vez ou outro o tio também confunde aqui a localização dos maias. Eu jogo lá para o Peru, mas a gente sabe que essa delimitação desse mapa, por exemplo, a Guatemala.
Para aquele povo daquela época não existia Guatemala. Não existia o Peru, não existia o Chile, não existia o México. Aquele território não era dessa forma que era se organizado. Então, havia registro abaixo ainda da Guatemala, aquela região que pegava até um pouco ali do Peru, dos maias. Dos incas acabavam passando, porque eles não viviam fixo. Eles tinham o império dele, mas eles eram um povo nômade também. Então, eles migravam de uma região para outra, eles expandiam o seu domínio, eles tinham uma certa influência cultural. Assim como ocorria na Europa, com os romanos, com os vikings, também ocorria nesse território. Então, a primeira forma de se entender, vai ser difícil para eles entenderem essa localização europeia de aqui é uma região, ali é outra, aqui é uma fronteira, aqui é outra. Essas fronteiras não existiam tanto antes. Principalmente para os povos aqui da América do Brasil, de Portugal, que vai ser mais amplo ainda. Então, nós vamos entender esses domínios, essas regiões, não como a nossa localização, que a gente usa para se localizar como Cuba. Eu vou lá e dou aquele zoom naquela ilha. Ok? Então, essa localização geográfica era um pouco diferente da atual. Tudo bem? Então, pessoal, foco aí na sociedade, na leitura da sociedade. Foco também na política, nem tanto, mas eu quero que vocês foquem mais na sociedade. Então, na semana que vem, que não vai ter apresentação, não vou deixar apresentar na semana que vem, que eu preciso dessas aulas para fazer nossa atividade. Presta atenção, pessoal, nossa avaliação oral. Significa que com a câmera ligada, na quarta-feira, 9 horas da manhã, o tio vai fazer questões, vai levantar questões e cada aluno tem que responder sobre esse capítulo 9.